Nesta aula a gente vai estar conhecendo mais sobre arrays. Então vamos lá, a gente vai ler aqui uma parte do conceito, ver alguns exemplos aqui, pelo menos aqui na imagem, e a gente vai para o nosso IntelliJ aplicar aí esses exemplos. Então vamos lá. Os arrays ou matrizes, como são conhecidos pelo Java, fazem parte do pacote java.util na coleção da API do Java. São objetos objetos de recipientes que contêm um número fixo de valores. Então deixei aqui com a cor separada, de preto, para dar um destaque, de um único tipo. O comprimento de um array é estabelecido quando ele é criado, sendo que após a criação, seu comprimento fica fixo. Então vamos lá que agora ver um exemplo. A gente viu na aula passada que a gente, por exemplo, vamos dizer que eu queira armazenar o nome de uma pessoa em uma variável. Então coloco o tipo string com S maiúsculo, dou o nome ali do meu espaço de memória, que eu posso colocar a pessoa, e eu faço já a atribuição. Então recebe, abre e fecha aspas duplas e coloco ali, por exemplo, Joana. Então assim a gente guarda o nome de uma pessoa em uma variável. Agora vamos dizer que a gente queira guardar o nome de várias pessoas no mesmo espaço de memória. Então nesse caso a gente pode utilizar aqui um array. Então como ele fala aqui, um array ele tem um número fixo de valores de um único tipo e o comprimento dele não é alterado, ele sempre vai ser fixo. Então como que a gente instancia aqui um array? Eu começo colocando aqui o tipo, nesse caso eu coloquei string, mas poderia ser int, boolean, char, qualquer coisa do tipo. Eu abro e fecho colchetes, coloco o nome de espaço de memória que eu quero dar e eu já faço o que é a instanciação. Então recebe new string, que é o tipo dele, e aqui entre colchetes eu já coloco aqui o tamanho desse array. Então depois que eu colocar aqui esse tamanho, ele não pode mais ser alterado. Então como que eu posso aqui guardar os meus valores aqui dentro dessa variável que a gente pode chamar pessoas? Então a gente pega aqui a pessoa, como ele fala aqui, um array ele é acessado aqui pelo index. Então a gente pode pegar o seguinte, pessoas, abre e fecha colchetes, eu abro aqui o index, ele sempre começa com 0, tá? Ele pega aqui o 0, recebe Maria. Pessoas, abre e fecha colchete, coloca aqui o número 1, recebe João. E assim por diante. Nesse caso, como o meu tamanho dele, o tamanho que eu dei aqui é 7, e ele sempre começa com 0, ele vai então do 0 aqui ao 6, totalizando aqui 7 posições. Então no final de tudo que eu fizer isso daqui, eu vou ter essa informação aqui lá na minha memória. Eu vou ter a posição 0 Maria, a posição 1 João, 2 Marcos e assim por diante. No caso, isso daqui seria uma imagem, né, que reflete aqui as nossas operações aqui de adição. Né? A gente adicionou aqui um valor a uma posição do nosso array pessoas. Eu também já posso instanciar um array já com todos esses nomes, sem ter que adicionar aqui um a um. Então posso colocar aqui o meu string, que é o tipo do meu array, abre e fecha colchetes, coloco aqui o nome pessoas, recebe, e eu posso abrir chaves, e eu coloco aqui o meu tipo, né, os meus valores, já em aspas duplas, que eles são string, separado aqui por vírgula. Então no final de tudo, isso daqui vai se refletir nessa informação aqui, nesse bloco de informações, que vão ser salvos lá na nossa memória do nosso computador. Agora que a gente viu aqui uma parte conceitual, como a gente declara e adiciona, vamos voltar para o nosso IntelliJ para a gente começar aqui a trabalhar aqui com arrays. Estou com um projeto aqui já em execução, eu vou fazer o seguinte, eu posso apagar tudo isso daqui e eu vou criar aqui então o meu array. Esse array ele pode ser de qualquer tipo, string, int, char, boolean, qualquer tipo. Já que a gente viu o nosso exemplo de string, eu posso começar aqui com string. Então eu coloco aqui o meu tipo, abre e fecha colchetes, posso dar o nome aqui do meu espaço de memória, do meu array. Então pessoas, recebe new e string, e ele já me completa aqui. E aqui sempre que eu instanciar, eu colocar um new. Então instanciar significa você colocar ali o new, você está instanciando esse objeto, né, essa variável, esse espaço de memória na memória do seu computador. Posso colocar um ponto e vírgula e aqui dentro eu coloco aqui o tamanho do meu array. Então posso colocar aqui, por exemplo, 7. Então como que eu adiciono aqui valores a essa variável de pessoas? Então eu faço o seguinte, eu pego aqui a minha pessoas, eu abro e fecho colchetes e coloco a posição. Então essa posição, e eu posso atribuir, então eu posso atribuir aqui string, apenas string, eu não posso vir aqui e colocar um 10, porque 10 ele é um número, e um número eu não posso armazenar em uma string. Então o meu valor aqui de atribuição, ele tem que ficar dentro de aspas duplas. Aí eu posso colocar aqui Maria. Da mesma forma que eu posso vir aqui agora, pessoas, na posição 1, vai receber aqui, por exemplo, João. Então já preenchi aqui
o meu array com as posições, da mesma forma que a gente tem no nosso exemplo, no nosso material de estudo. Então vamos dizer que agora, perceba o seguinte, o meu array tem um tamanho fixo de 7 e eu já tenho aqui todo preenchido, começa do 0 e vai até o 6, totalizando aqui 7 posições. Então vamos dizer agora que eu quero colocar aqui mais um, então pessoas, no índice 7, recebe, por exemplo, aqui Santana. Se eu colocar aqui um ponto e vírgula, perceba que é o seguinte, aqui embaixo do 7 tem um background aqui de alerta, onde ele fala que esse index, ele basicamente ali, ele não existe no nosso array, ele vai estourar e a gente vai gerar aqui um erro com isso daqui, onde a gente clicar aqui para executar o nosso projeto. Então perceba que ele deu um erro aqui, perceba que basicamente ele deu aqui no 7, que seria a posição 7, ou seja, essa posição ela não existe, a gente não tem mais espaço de memória suficiente, porque a gente colocou que a gente pode armazenar aqui 7 informações, começando do 0 até o 6. Então posso apagar isso daqui, posso minimizar. Então essa é uma forma de a gente declarar aqui o nosso array, a gente já instanciou, colocou a posição, colocou aqui o tipo e tudo mais. Aqui a gente atribuiu aqui os valores por cada posição. Então esse é um exemplo, eu vou fazer o seguinte agora, eu posso basicamente aqui selecionar tudo, Ctrl Shift barra para poder comentar, e eu vou fazer a mesma coisa agora. Eu posso vir aqui na parte de baixo, eu vou criar aqui um string, posso também dar um nome aqui de pessoas, e eu já vou instanciar direto. Então basicamente eu coloco aqui o sinal de recebe, e eu abro e fecho aqui chave. Posso colocar um ponto e vírgula, aqui dentro a gente vai passar aqui os nossos valores. Então eu posso colocar simplesmente aqui Maria, eu posso colocar aqui uma vírgula, posso colocar aqui João, e assim eu vou colocando aqui todos os meus valores que eu tenho aqui em cima. Então eu já estou declarando e instanciando aqui ao mesmo tempo com as informações. Nesse caso aqui, como eu estou colocando as informações aqui dentro, eu não preciso especificar aqui o tamanho, porque automaticamente o tamanho aqui dele vai ser o tamanho aqui que tem dos valores aqui dentro. Então ele automaticamente já vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então temos 6, vamos dizer assim, 6 valores, começando com 0, totalizando 7. Então ele já sabe aqui que o total vai ser 7. Então vamos dizer agora que eu quero pegar aqui um valor pegar aqui algum valor desses aqui que eu tenho. Posso fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um system.out.print. Posso colocar aqui, eu vou pegar aqui o meu pessoas, eu abro e fecho colchetes e eu posso pegar aqui a posição. Se eu pegar aqui a posição 0, o valor que vai ser exibido no nosso log vai ser aqui o nome Maria. Posso executar e você vê que é isso que aconteceu. Da mesma forma, se eu vir aqui digitar aqui o 6, ele vai cair aqui no Pedro. Então já está aí. Se eu digitar aqui 7, a gente não tem a posição 7 no nosso array. E isso vai gerar um erro. Então a gente tem esse erro aí. Então é dessa forma que a gente declara e instancia. Eu posso até pegar aqui duas formas de a gente instanciar e declarar os nossos arrays. Dessa forma aqui, onde a gente especifica o tipo e o tamanho. E a gente faz a atribuição aqui dessa forma. Dessa outra aqui, a gente especifica o tipo e a gente já coloca aqui os nossos valores. E aqui embaixo a gente vê como a gente acessa aqui uma posição específica do nosso array, caso a gente queira pegar aqui um valor pela posição. Então eu espero que você tenha gostado aí de ter visto e conhecido aí sobre arrays. A gente viu uma parte conceitual, como a gente declara, instancia, atribui valores e tudo mais. A gente viu como a gente pega uma posição específica. Mas vamos dizer que caso eu queira exibir ali todos os nomes de uma vez só do meu array, como que eu faço? A gente vai estar vendo isso daí nas próximas aulas, onde a gente vai estar vendo estrutura de repetições. Então, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.